Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Nosso segundo tópico serão os fluidos. Vamos começar novamente a estudar o tópico pelo vídeo de introdução, onde eu vou expor quais são as perguntas que nós teremos que ser capazes de responder depois que a matéria for discutida em sala de aula. Vamos começar pela definição de fluido. Mas e aí, Batman? O que é um fluido? Pode parecer simples a pergunta, mas é um pouco mais complexo do que parece. O Robin, por exemplo, não conseguiu dar uma definição completa. E se o fluido em questão estiver na ausência de gravidade, essa porção de água da foto foi espirrada por um astronauta da NASA fora da atmosfera da Terra e nem dentro de um recipiente ali está. E aí, como que a gente define fluido? Durante toda a Física 1 e agora em gravitação, o parâmetro que dava a ideia de quantidade de matéria era a massa. Nós vamos ver que para analisar um fluido, isso não faz mais tanto sentido. O conceito de densidade nos torna independentes da medida da massa de um fluido, sobretudo se estivermos estudando grandes quantidades dele. Veremos que a densidade está diretamente relacionada ao conceito de pressão. O que exerce mais pressão na sua cabeça? Uma coluna de ar de altura igual a toda a atmosfera da Terra ou uma coluna de água de 10 metros? Veremos que esses valores são bem próximos. Entenderemos esse conceito para recipientes fechados, como o oxigênio dentro do cilindro do mergulhador ou o ar dentro de seus pulmões. Será que os cálculos para projetar a força que a água faz no fundo de uma piscina ou sobre uma barragem são feitos da mesma forma? Se entendermos bem o conceito de pressão, veremos que não. O mesmo vale para um aquário quando comparamos a força sobre o fundo dele com a força sobre as paredes laterais. Matematicamente, um caso é mais complicado do que o outro. Em seguida, veremos como medir a pressão em um fluido e como são feitos os instrumentos de medir pressão com foco no manômetro de tubo aberto e no barômetro. Por que o Torricelli teve que usar mercúrio para medir a pressão atmosférica? Não dava para fazer o experimento com água, não? Por que é mais fácil fazer curvas em um carro que possui direção hidráulica? Como que funciona um elevador hidráulico, ou uma escavadeira, ou até mesmo alguns tipos de braços mecânicos automatizados? Se nós respondermos a essa pergunta aqui, também iremos responder como é que esses itens funcionam. Quando Arquimedes foi convocado pelo rei Hieron II de Siracusa para saber se sua coroa era feita de ouro maciço, Arquimedes acabou descobrindo o conceito de empuxo, a força de sustentação que os fluidos exercem em objetos mergulhados neles. Um submarino, por exemplo, deve controlar a proporção entre seu peso e o empuxo sobre a embarcação, conforme a necessidade de flutuar ou afundar. Então, Arquimedes descobriu uma força conceitualmente diferente das que aprendemos em Física 1? Ao estudarmos o percurso do ar em torno da asa de um avião, estamos lidando com o conceito de escoamento, ou seja, quando um fluido se desloca relativamente a um ponto fixo. O mesmo acontece em uma tubulação, mas quais condições devem ser respeitadas para que o fluxo seja contínuo ao longo do tubo? Nosso último assunto em fluidos será a equação de Bernoulli. Se trata da conservação da energia aplicada sobre um volume de fluido. Adivinha o que tem unidade de energia por volume? Exatamente, a pressão. Veremos que a energia de um fluido em escoamento se divide em 3 partes, 2 delas bem conhecidas. E a terceira, de que se trata? Importante, estudaremos sistemas sem perdas de energia. Isso restringe a utilidade dos nossos resultados quando falamos de fluidos. De qualquer forma, só entendendo bem a parte conceitual é que vamos conseguir dominar a parte matemática. Chegamos ao fim da introdução do tópico fluidos. Não se esqueça de voltar aqui no canal depois de ver a matéria em sala para acompanhar o vídeo com o resumo do tópico. Até lá, e qualquer coisa que você precisar, manda um sinal.